Olá, gente, graça e paz. Eliade aqui, tudo bom? Hoje eu vou dar uma pausa na nossa série de reflexões sobre as parábolas de Jesus. Não teve nenhuma razão específica não para acontecer isso, só porque eu fiquei pensando ontem a respeito de um tema. E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que é um vídeo que não tem roteiro, não tem script, como eu normalmente costumo fazer. E o tema de hoje é uma palavra aos jovens. Como assim uma palavra aos jovens? E eu vou começar essa reflexão curta com aquele texto de 1 João 2,14. 1 João 2,14. E diz assim o texto da palavra de Deus. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. E agora vem a parte que nos interessa. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Coisa de uns 10 anos atrás, eu preguei sobre esse texto aqui num culto de jovens numa igreja batista no interior do Ceará, em uma cidade chamada Russas. Obviamente eu não vou lembrar do assunto e não é a minha intenção aqui me repetir. Mas isso tem a ver com o dia de ontem, né? Digamos assim. O dia de ontem me levou a ter um contato, não seria bem a palavra, mas me levou a experimentar alguns diálogos e a passar um tempo com jovens, coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu tenho 45 anos e já naquela época, 10 anos atrás, eu já estava forçando a barra pregando aos jovens, né, no sentido de ser um deles. Mas eu usei esse texto, obviamente, de novo, eu não vou lembrar o que eu falei. Mas esse é um dos textos que eu lembro quando eu penso em falar aos jovens, né? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Como assim porque sois fortes? João, quando fala sobre isso, com certeza ele não está falando sobre a fortaleza emocional, talvez nem a fortaleza espiritual. Eu penso que ele estava se referindo realmente à fortaleza física, ou seja, o vigor, o ânimo, a disposição. Tá certo? E eu acho interessante porque Paulo vai falar em outro lugar que ele não gostaria que as pessoas se casassem, porque quando a pessoa se casa, ela assume novas responsabilidades na sua vida conjugal. Então ela tem que cuidar da mulher, posteriormente dos filhos, que é a minha situação hoje, por exemplo, e a de muitas outras pessoas. Eu estou colocando isso, gente, não é como um desestímulo não, pelo contrário. Casem cedo, tá certo? De preferência. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu tenho até um testemunho engraçado sobre isso, mas vou deixar no suspense. Mas entenda que quando a pessoa se casa, então o tempo que ela tinha disponível para o Senhor diminui consideravelmente. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. E nesse sentido eu entendo que João, quando fala que sois fortes, é justamente isso, o vigor, o ânimo, a disposição, o tempo que o jovem tem para servir ao Senhor com qualidade. É a melhor fase da vida, não tem o que dizer. Aquelas pessoas que dizem a melhor idade aos anos 60 e 70, me desculpem, mas devem estar muito errados. Enfim. Então, quando Paulo fala sobre isso, ele quer dizer por quê? Você tem como se dedicar completamente à obra de Deus. Então, quando eu era jovem, e eu vou entrar já na razão do vídeo, né? Quando eu era jovem, eu ia para a igreja na hora que eu queria, eu ia tantas vezes quanto eu queria, eu participava de tudo quanto eu queria, então, evangelismo, viagem missionária, até vigília, não participei de muitas, mas até vigília a gente participa quando é jovem. Quando você é casado, principalmente com filho, vai ficando mais velho, o corpo já não reage da mesma forma. É por isso que João está dizendo que eu vos escolhi, porque sois fortes. Então, se você faz uma vigília aos 45 com filho pequeno, no dia seguinte você tem que cuidar dos filhos pequenos mortos. Então, é diferente, né? Mas vamos lá. Eu acho interessante, vamos lá, outro texto que eu escolhi para falar sobre isso. Está lá em 1 Timóteo 4, 12 a 13. 1 Timóteo 4, 12 a 13. Timóteo 4, 12 a 13 diz o seguinte: ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. E aí até no 14 ele vai dizer: não deixes de desenvolver o dom que há em ti. Eu acho interessante porque, como foi que surgiu essa ideia?
como eu falei, ontem foi o aniversário das duas filhas do pastor, comemorado, né? Não foi o aniversário delas propriamente dito. E aí tinha muito jovem lá na igreja porque elas são pessoas muito relacionamentos, né? E aí alguns desses jovens aleatórios, que inclusive eram de outra igreja, juntamente com alguns jovens da nossa igreja, estavam discutindo assuntos profundos. E eu fiquei surpreso, mas um surpreso bom, um surpreso feliz. Eles estavam discutindo, não me entenda mal, eles estavam tentando conciliar a soberania divina com a responsabilidade humana. Aí eu pensando com meus botões, meus filhos, vocês não vão resolver o grande problema da igreja dos últimos 2000 anos em uma conversa de 15 minutos. Mas eram perguntas muito bem feitas, perguntas inteligentes, nenhuma pergunta tola. E olha que eu fui professor de escola bíblica há muitos anos, então para mim, para eu classificar uma pergunta como pergunta tola, é aquela pergunta que é de má vontade, a pergunta que é predisposta à dúvida, aquela que é predisposta à divergência, à confusão. Se é uma pergunta ingênua, realmente querendo entender, essa pergunta nunca vai ser tola. E as perguntas dos jovens que estavam lá naquela rodinha da qual me encontrei coincidentemente foram muito inteligentes. Muito inteligentes. E aí eu acho interessante. Por quê? Porque às vezes a gente menospreza o jovem, achando que é incapaz de refletir, de fazer boas conclusões, tirar boas conclusões e boas reflexões da palavra de Deus, e ali não era o caso. Aqueles jovens eram jovens que pareciam estar estudando, se preparando para serem obreiros aprovados, que é o que Paulo vai falar a Timóteo também. Tá certo? Mas vamos lá, outro texto aqui que eu separei. 1 Timóteo, agora 2 Timóteo. 2 Timóteo 2 e 22. 2 Timóteo 2 e 22. 2 Timóteo 2 e 22 diz o seguinte: foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. E rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Aí, se a gente fosse falar em português do século XXI do Brasil, não gere treta. Principalmente não gere treta na internet, que é o que muitos jovens, por falta de maturidade, acabam fazendo. Principalmente aqueles que se dão muito a estudar, que é uma coisa boa, mas sem a maturidade adequada, pela idade, né? A idade normalmente ela não significa maturidade. E eu acho interessante aqui, foge igualmente das paixões malignas da juventude. Se você parar para analisar a juventude de hoje, de 10 anos atrás, 25 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu era jovem, ou 2000 anos atrás, quando Paulo escreveu a Timóteo, muitas das questões continuam sendo as mesmas. A questão da autoafirmação, você refletir com relação à sua identidade, quem eu sou em Deus, nosso papel na sociedade, por que estou aqui, para que Deus me criou, como vou me sustentar, como vou pagar as contas. Na época não tinha boleto, nem Pix, mas com certeza tinha as necessidades de trabalho, que gera ansiedade, senão Jesus não falaria sobre isso em Mateus 6. Então, esse tipo de preocupação, com quem vou me casar, a segunda maior decisão da vida, só pede para o evangelho, para a salvação, a pessoa se decide por Jesus. E aí, com quem vou me casar, minha carreira profissional, como muitos daqueles jovens estavam conversando a esse respeito, né? Inclusive, um deles eu estava conversando, porque eu descobri que ele era de outra igreja, da igreja que eu fiz parte muitos anos atrás, uma igreja séria, e ele me confidenciou que estava numa dúvida cruel. Será que eu saio da minha igreja e vou para a igreja de vocês? E eu disse, meu filho, essa é realmente uma dúvida cruel, porque se você estivesse numa igreja de hereges e fosse para uma igreja séria, eu dizia, sai, você já tá tarde. Ou se fosse o contrário, se você estivesse numa igreja séria querendo ir para uma igreja de hereges, eu dizia, não sai de jeito nenhum. Mas ele estava pensando em sair de uma igreja séria para outra igreja séria. Eu disse, meu filho, só com oração. Você não pode sair só por causa da logística que é mais perto ou mais longe da sua casa, ou porque é assim ou assado. Você vai orar a Deus e pedir direção. Se Deus lhe orientar, você vai fazer isso ou assado. Você vai sair por obediência ou ficar por obediência. É isso que a gente faz. E eu acho interessante porque aquele jovem ele ia começar a fazer medicina, começar a faculdade, né? E aí eu conversei justamente sobre esse assunto com as pessoas que estavam ali. Eu disse, gente, faculdade é um dos piores momentos na vida de uma pessoa. Em que sentido? Porque você vai ser profundamente questionado em sua fé. E aí os professores, muitos deles usando o argumento de autoridade, ou porque são mais velhos, ou porque fizeram doutorado, ou porque A, ou B, ou C, enfim, vão soltar pérolas
questionando a sua fé, ridicularizando sua fé, sua religião, sua igreja. E aí muitas vezes o cristão que não é preparado direito para responder a certas perguntas, fraqueja, duvida e acaba se desviando. Essa é uma das razões. A outra razão, que eu até falei para ele também, é que o contexto, como é de muitas pessoas ímpias, acabam lhe atraindo por coisas, situações, sensações que você não está acostumado a lidar. Que às vezes você não viu, porque você nasceu num evangélico, por exemplo, foi criado muito reprimido, entre aspas, e aí acha que a faculdade vai se libertar, e não é bem por aí. E aí eu disse a eles, né, que apesar de ter caminhado uma linha fina para não me desviar na época da faculdade, mas eu também fiz tolices. Eu pintei o cabelo de louro, ficou branco igual o Supla, você, talvez alguns não conheçam, mas Supla era um cantor que pintava o cabelo de louro quase branco. Então eu fiz tolice como jovem, todo jovem faz tolice. Mas foram tolices até certo ponto responsáveis, porque Deus mesmo me preservou. Muitos fazem tolices exageradas, né? Usam drogas, enfim. Mas eu disse a eles, uma das razões que me levou a permanecer fiel na época da faculdade foi porque eu me engajei e participei de movimentos estudantis de cunho evangelístico, de cunho missionário, como a ABU, como a Alfa e Ômega, que é o que tinha na minha época, né? Eu não sei como é que é hoje, né, nas faculdades, mas através desse engajamento, eu pude encontrar outros irmãos que passariam por dificuldades semelhantes às que eu estava passando. E pude participar de evangelismo, de missões, como já falei antes, né? E aí eu sugeri a eles que fizessem isso. Quando vocês entrarem na faculdade, se estiverem na sua faculdade, vocês procurem outros jovens cristãos que possam levar junto esse piano, andar a corda de 3 nós, né, como diz lá no texto bíblico. Eu até citei um caso de um professor que eu tive, eu já era mais velho, né, eu tinha 30 anos na época, eu estava fazendo minha segunda faculdade, que eu sou formado em informática e direito. Quando eu estava no segundo ou terceiro semestre de direito, tive um professor de sociologia que disse abertamente na sala de aula, não, porque vocês sabem que o diabo é uma figura mitológica criada pela Igreja Católica na Idade Média, blá, 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 blá. E aí uma turma de 80 alunos, a maioria na faixa de 17, 18 anos, tudo calado, estava calado, ficaram, né? Aí eu peguei e levantei a mão, professor, só um parêntese, o que o senhor está falando não é verdade, não. E a turma toda ficou horrorizada porque alguém tinha coragem de dizer um negócio desse na sala de aula para o professor, né? E aí eu disse, não, porque o livro de Jó, que é um livro, um dos livros mais antigos da Bíblia, se não for mais antigo, é que ele é mais ou menos da época dos patriarcas, e ele já conta a história do adversário, etc, etc. Eu fui falando, né? Aí o professor ficou todo errado, viu que não tinha como argumentar ou contra-argumentar, e aí ele resolveu encerrar o assunto. Mas isso, obviamente, não fala a meu respeito, no sentido de, eu sou bichão. Não se trata disso. Se trata daquilo que a gente vai enfrentar na faculdade quando é jovem. Tá certo? E como o jovem deve ser melhor preparado na leitura da palavra, tá certo? E é por isso que eu me questiono muitas vezes, muitas igrejas de muito oba-oba, muito ativismo, muita dança, música, e pouca palavra de Deus, pouco discipulado, pouco estudo da palavra de Deus, tá certo? Como será que esses jovens vão enfrentar a faculdade, principalmente num curso de humanas, que é um curso recheado de ideologias, tá certo? Naturalismo, comunismo, coisas do gênero, né? Ideologia de gênero. Como é que você vai enfrentar isso se você não tem respaldo bíblico pesado, profundo? Tá certo? Eu vou caminhar aqui porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas Salmo 119, eu acho interessante esse texto bíblico, ele diz o seguinte, Salmo 119, verso 9. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Então, a única esperança do jovem, num meio como esse, da faculdade, onde esses desafios da nova vida, da vida que está começando, 20 e poucos anos, sem ainda muita maturidade, sem muito dinheiro, com muito tempo, muito vigor, mas sem maturidade, sem tempo, né? E sem maturidade e sem dinheiro. Mantendo-se fiel e se aprofundando na palavra de Deus. Essa é a resposta da palavra de Deus. Esse é o remédio, tá certo? Para a gente se manter puro. Porque as tentações virão, seja por meio de professores, como eu falei, ou colegas que querem nos levar para experimentar certas sensações. Perdão. Tá? Mas vamos caminhar para o fim do vídeo. Eclesiastes 11, 9 em diante diz o seguinte:
Jovem, alegra-te na tua mocidade, ser feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Sendo assim, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade e para de fazer teu corpo sofrer, pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápido. Aí no começo do 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice em que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias. Como eu falei, a melhor época da vida é a juventude. Isso se somente se for aproveitada de acordo com a palavra de Deus. Se você leva uma vida de jovem, enquanto jovem, irresponsável, sem meditar na palavra de Deus, sentando-se na roda dos escarnecedores, que vai dizer lá no Salmo, né? Salmo 1, essa vida vai ser uma porcaria, com perdão da expressão, tá certo? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando o texto de Eclesiastes 11 fala a respeito de seguir o teu coração, segue os caminhos que o teu coração indicar, obviamente a gente sabe que o coração do homem é um coração enganoso, então é um coração que deve ser primeiro submetido à vontade de Deus. Se é um coração submetido à vontade de Deus, se é um coração cheio da palavra de Deus, aí tudo bem seguir esses caminhos. Por quê? Porque a gente vai seguir o caminho de Deus. Então essa era só uma reflexão aleatória para dar uma pausa nas minhas reflexões sobre as parábolas de Jesus. Amém? Se esse vídeo abençoou sua vida, curta, comente, compartilhe, que Deus nos abençoe.